Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar com você sobre a parte 2 de O Vegeta no Divã. Sim, falando um pouco sobre desenhos, especificamente sobre animes, eu quero dar continuidade aos aspectos psicológicos deste personagem Vegeta e eventualmente de outros personagens que possam aparecer. Eu estava falando no vídeo anterior sobre algumas características do Vegeta, entre elas o fato de, por trás de tanta agressividade, irritação e mau humor, estar escondido um fundo depressivo ou até mesmo um quadro de depressão. Então, isso acontece com muitas pessoas que se defendem da depressão com essas características de agressividade, porque se eventualmente se rendessem à depressão, isso poderia ser muito pior para elas, muito mais desgastante, muito mais debilitante. Mas a agressividade também se torna debilitante porque ela acaba acessando o convívio social e dificultando o convívio. A pessoa acaba se isolando da mesma maneira, exatamente por ser uma pessoa que não mantém boas relações. Claro que a pessoa não faz isso porque ela quer, gente. Nós precisamos ter em mente que isso é uma patologia que precisa ser tratada. Então é uma defesa que eventualmente, por um tempo curto, até consegue ajudar a pessoa a ter um certo convívio. Mas chega uma hora que a depressão acaba suplantando essa agressividade que é usada como defesa. No caso do Vegeta, ele teve um atenuante, principalmente agora no Dragon Ball Super, em que ele parece que se humaniza um pouco mais. Parece que ele deixa essas características de agressividade e de inveja também com relação ao Goku e passa a se tornar um pai de família, um indivíduo que se preocupa com os outros. Dá para perceber o quanto o Vegeta está se preocupando com a família dele, o quanto ele se preocupa com a Bulma, que é a esposa dele, o quanto, do jeito dele, tenta passar os melhores exemplos para o filho e o quanto ele pode, com isso, passar a se tornar mais colaborativo nos problemas que acontecem ali com os outros personagens, sempre ligados a grandes vilões, grandes indivíduos que vêm para destruir o planeta, coisa e tal, que são metáforas para as coisas que acontecem no dia a dia. O que nos dá medo? O que nos ameaça? Qual é o maior vilão na nossa vida? E que tipos de defesas e de recursos nós utilizamos para lidar com esses vilões, que podem ser externos, alguém da família, um chefe, relacionamento amoroso, algum desafeto do passado ou do presente, né, de hoje em dia, mas podem ser vilões internos. É a minha apatia, a minha inveja, a minha preguiça, o meu medo e outras psicopatologias que podem acontecer. Então é necessário que o indivíduo fique atento àquilo que o ameaça enquanto ser humano para que ele possa obter aquilo que ele deseja na vida dele, o sucesso, né? E tantas outras coisas, porque sucesso é uma coisa muito relativa. Para uns pode ser fama, pode ser riqueza, para outros pode ser apenas um lugar para morar, um bom relacionamento, tudo isso pode significar fazer sucesso na vida. Então, no caso do Vegeta, eu acho que agora ele começa a fazer sucesso na vida, porque ele se humaniza. Tudo bem, ele não é um deus, mas ele, durante um bom tempo, se comportou como um deus. É o que nós chamamos, algumas correntes da psicanálise denominam o nome teomania como sendo uma patologia do indivíduo que deseja ser Deus ou que tem mania de Deus. Então, o Vegeta e tantos outros personagens do Dragon Ball têm muito essa mania de que são deuses ou de que podem se comportar como deuses ou de que podem enfrentar deuses e ter a ambição de vencer esses deuses. Então, isso é um comportamento teomânico, ou na psicanálise clássica é chamado de megalomania. Um indivíduo que acha que é mais do que efetivamente é. Você conhece alguém que é assim? Ou você, em algum momento da sua vida, se comportou ou se comporta dessa maneira? De uma forma megalomaníaca, de uma forma teomânica? Acha que pode fazer mais do que pode e aí, em determinado momento, você acaba adoecendo porque o seu organismo não aguenta?
ou em determinado momento você acaba desenvolvendo alguma psicopatologia, uma depressão, um transtorno de ansiedade, porque você não dá conta de todas essas coisas. Não dá para abraçar o mundo e tentar resolver tudo, tanto por você quanto pelos outros. Há que se ter um limite, há que se encontrar um ponto de equilíbrio para que você faça as coisas sem se prejudicar e sem prejudicar aos outros. Então pense bem se você não é um indivíduo megalomaníaco, que pensa, que faz, que sente e que acha muito mais do que aquilo que a realidade te apresenta. E é importante que você perceba, se isso acontece com você, o que fazer a respeito. Tratamentos variados, psicoterapia é um bom tratamento, mas uma forma de você enxergar isso é você olhar para os seus relacionamentos, começar a ver o que está acontecendo, começar a ver o que as pessoas falam de você, o que você sente em determinados vínculos, como você se comporta com determinadas pessoas, qual é a sua visão de mundo, como estão os seus papéis, papel profissional, papel social, papel amoroso, papel familiar. Você desempenha todos esses papéis de forma satisfatória ou você demanda mais energia para uns em detrimento de outros? Isso precisa ficar muito claro. O Vegeta, por exemplo, por um bom tempo, ele deixou o papel, por exemplo, de marido e de pai de escanteio. Qualquer luta, qualquer guerra, qualquer problema que aconteça, ele coloca na frente o seu orgulho Saiyajin, portanto, o seu papel de Saiyajin, o seu papel de herói vilão, vamos dizer assim, ou de antagonista, em primeiro lugar, em primeiro plano, e deixa os outros papéis em segundo plano. O que acontece? As relações começam a ficar mais difíceis. Então ele precisa equilibrar essas relações, que é o que ele parece que está começando a fazer. No entanto, ele ainda tem algumas coisas que ficam um pouco de fundo. Ele ainda tem uma insatisfação com relação ao Goku. Essa insatisfação, que era uma inveja incontrolável, está um pouco mais controlada porque ele se humanizou um pouco. Então ele percebeu que tem outras coisas que podem ser feitas na vida dele. No entanto, essa inveja fica, digamos assim, incubada. Quando a inveja fica incubada, é perigoso, porque ela pode explodir numa outra situação, tanto para fora quanto para dentro, tá? Agora, quando você olha para o seu comportamento invejoso, que significa que eu não estou vendo o meu potencial, as minhas capacidades, mas vejo no outro o que eu acho que eu não tenho, você precisa começar a olhar para o que você tem e aí fazer um movimento de transformação da inveja para a gratidão. Como acontece isso? Quando você percebe as suas capacidades, você começa a valorizar aquilo que você tem e aquilo que você é, mais do que se comparar com os outros, tanto para cima quanto para baixo. Qualquer comparação acaba sendo muito perigosa. Mas quando você olha para o que você já tem na vida, para o que você é, para o que você pode vir a ser, você começa a entender as suas capacidades e começa a perceber melhor qual é o caminho que você deve trilhar para encontrar o seu máximo potencial e aquilo que você quer para a sua vida. Então comece a olhar para isso, comece a cultivar as suas potencialidades, comece a agradecer para si mesmo o que você já tem, o que você já é, e para as outras pessoas que de alguma forma foram parte dessas conquistas para você. Porque agindo assim, você vai potencializar cada vez mais as suas capacidades e vai abrir a sua visão e a sua energia para coisas que combinem, que se liguem ao que você está buscando mais do que aquilo que você não tem. Porque quanto mais você olha para aquilo que você não tem, mais você treina a sua visão para ver o que você não tem. No entanto, se você olha para aquilo que você tem, você percebe no outro e na vida aquilo que está à sua disposição mais daquilo que você deseja e que você busca. Então, de alguma forma, o Vegeta está fazendo isso. Só que num tempo próprio dele, claro. É um tempo muito mais difícil. Ele vai ter que passar por cima de muito orgulho ainda para que ele se torne um indivíduo plenamente humanizado, controlado e buscando equilibrar todos os seus papéis. Mas a essência dele acaba permanecendo a mesma.
O lance é, descubra qual é a sua essência e a canalize para algo bom, tanto para você quanto para a humanidade. Esse é um conceito básico de ética. Aquilo que eu faço é bom para mim? Aquilo que eu faço é bom para todo mundo à minha volta? Então, de alguma forma, eu estou sendo ético. Ok? Até a próxima, pessoal!